Oi gente, tudo bom? Não querendo trazer assuntos polêmicos aqui para o canal, mas já trazendo, um dos temas muito debatidos e retratados em diversas produções de filme, cinema, seriados, é a condenação com pena capital, ou seja, pena de morte em diversos lugares do mundo, como por exemplo em alguns estados nos Estados Unidos. Um dos filmes que retratam muito esse tema, e foi um dos filmes mais recentes que eu assisti, é uma obra de 2003 chamada A Vida de David Gale, que é protagonizada pelo Kevin Spacey e a Kate Winslet, que são dois atores que eu gosto muito do trabalho deles em dramaturgia. E é uma obra que eu já tinha visto bastante elogio, mas eu nunca tinha parado de fato para assistir, e eu gostei demais. Eu acho que o trabalho, ele retratou muito bem esse tema, ele é um excelente thriller, um excelente suspense, que beira também algumas questões de filmes dramáticos, mas eu acho que o grande principal é essa questão do suspense, essa questão da investigação policial, que é um tema que eu gosto muito, e sempre abordando essa questão da pena capital, ou seja, da pena de morte. Então, nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o filme, eu vou num certo momento falar um pouquinho do trabalho que eu gostei sem spoilers, ou seja, sem grandes revelações que possam comprometer você a assistir ao filme depois, e a partir de um certo momento, aí sim eu vou comentar tudo que eu achei de fato, com bastante revelações, bastante spoilers, mas fica sossegado que eu aviso antes. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre o filme A Vida de David Gale, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se, também já me ajuda e dá logo agora no começo do vídeo um joinha, porque esse seu like me ajuda muito na divulgação tanto desse vídeo quanto desse canal, para pessoas que talvez nem conheçam aqui esse espaço, e eu garanto pra você, o vídeo vai ser legal, já dá agora no começo do vídeo, que se você deixar pro final você vai acabar esquecendo. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, e na caixinha de comentários comenta pra mim se você já assistiu esse filme, se você gostou da premissa, caso você não tenha visto, e me recomende outras obras também que eu vou adorar assistir e trazer aqui no canal. O filme A Vida de David Gale foi dirigida pelo Alan Parker, que é um diretor que morreu em 2020, mas ele assinou diversas obras de muito reconhecimento, bastante fama, como Mississippi em Chamas, Fama, Evita. Então ele já era um realizador de vários nomes, né, de um relativo sucesso. Então, quando esse filme começou a ser lançado e começou muita gente comentar sobre, houve um burburinho. Até hoje muita gente gosta dele, mas também tem muita gente que critica justamente por causa do final da obra. Por isso que esse vídeo eu decidi fazer com partes com spoilers. Geralmente aqui no canal eu não trago vídeo dando revelações, dando spoilers, mas como o final do filme existe um grande plot twist, existe uma revelação que realmente vai te deixar impactado, eu acho que é o que mais causa controvérsia entre as pessoas que assistem e gostam do filme. Eu achei melhor fazer esse vídeo de separado. Eu particularmente gostei muito, acho que o filme, uma das coisas principais, além de, claro, as excelentes atuações e todo o enredo que é muito bom, é a forma de suspense e de dúvida que o filme vai conduzindo aquela história para você, espectador, sempre ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Nesse trabalho, a gente acompanha a vida justamente do David Gale, que leva o nome do filme. Ele é um professor universitário muito reconhecido na área dele, ele foi um dos melhores alunos de Harvard, ele sempre foi muito conceituado na área que ele trabalha, é um professor de filosofia, ele gerencia ali a área de filosofia da universidade onde ele trabalha. Ele mora no Texas, né, então é um dos estados mais tradicionais, que tem algumas questões ligadas a realmente a tradição, aquela coisa muito mais republicana, e lá, inclusive, é um dos estados nos Estados Unidos que tem a pena de morte. Porque você deve saber, nos Estados Unidos, como são de fato vários estados, vários locais, lá cada um deles tem às vezes legislações específicas, algumas coisas que são características daqueles estados. Então Texas é um deles que tem sim a condenação com a pena capital, ou seja, com a morte, e é inclusive um dos estados que mais executa esse tipo de pena. Inclusive, pelo levantamento que eu fiz, ele executa 3 vezes mais do que o segundo colocado ali nos Estados Unidos. Então, realmente é uma coisa muito comum no estado. E lá ele é um dos ativistas, é uma das pessoas que defende a não utilização dessa pena.
E junto com ele tem também a Constance, que é uma amiga dele, também trabalha na universidade, e ela é uma das responsáveis por uma ONG, por uma entidade que justamente luta pelos direitos dessas pessoas carcerárias, né, que são condenadas a essa grande pena, que é a pena da morte. Então ele sempre defende essa causa, e ele é uma pessoa renomada, tem uma certa credibilidade, mas é um assunto muito polêmico ali no estado, né? Então a gente vai acompanhando nesse início toda essa luta deles através de flashbacks, porque o plot principal da história é que o próprio David Gale, né, que é o protagonista, ele foi acusado e condenado de matar e estuprar a Constance, que é essa amiga dele, que é uma das ativistas contra a pena de morte. E qual foi justamente a pena que ele pegou? A pena de morte. Ele vai ser executado na próxima sexta-feira ali no filme. E na terça-feira, uma jornalista que também tem a sua história ali por trás dessas coisas de liderança, de luta por algumas ideologias, ela recebe um comunicado no jornal onde ela trabalha de que ela vai ser responsável por receber a primeira entrevista que o David Gale vai dar sobre o caso dele. Então ele promete que ele vai fazer todas as revelações sobre o caso e tudo mais, e tem que ser ela para entrevistar ele. Só que a entrevista vai ser feita 3 dias antes da condenação. Vai ser feita em 3 sessões. Na terça, na quarta e na quinta. E na sexta ele vai ser condenado. Então, assim, você como espectador daquele filme vai acompanhando aquela história já com a pulguinha atrás da orelha. Por quê? Por que ele não quis antes falar sobre o tema? Porque agora que ele vai ser condenado, que não tem mais tempo para apelação, ele tentou recorrer e não conseguiu. Inclusive, isso é noticiado em diversos momentos ali no início do filme, então a gente sabe que não existe chance dele ser inocentado, porque já foram esgotados todos os recursos. Ele resolve dar essa entrevista. E a partir daí, nessas 3 sessões de entrevistas, a gente vai acompanhando um pouquinho do passado do David Gale, a relação que ele tinha com a Constance, que foi a vítima, né, que foi a pessoa que foi estuprada e morta, e também da família dele, né, e todo o passado, toda a vida realmente do David Gale. Por isso que o nome do filme é isso, A Vida de David Gale, né? A gente vai acompanhando a trajetória dele até a gente conseguir entender realmente tudo que tá ali por trás dele. Essa atmosfera de suspeita o tempo todo fica presente na obra, então o tempo todo você se questiona se ele é realmente culpado ou não, se é culpado, o que aconteceu para ele ser culpado. Por outro lado, outras coisas vão acontecendo paralelamente a isso que vão te gerando dúvida também de outras pessoas que poderiam ter executado essa questão. Então, por exemplo, a jornalista que vai acompanhando essas entrevistas, a Bitsy, ela está sendo perseguida, está sendo acompanhada por uma figura, que é uma figura que parece um cowboy, assim, ele se veste como um cowboy, e você fica com o pé atrás, tentando entender o porquê que esse cara tá ali perseguindo ela, porquê que aquele cara tá acompanhando tudo. Ele parece ter tido alguma conexão com a Constance, que foi a vítima. Então, o tempo todo, quando você tá crente de que, não, o David Gale é inocente, acontece alguma coisa que talvez te prove o contrário. Ou mesmo o contrário, realmente. Às vezes, quando você tá com certeza de que o David Gale não fez aquilo dali, acontece uma outra reviravolta e você pensa, nossa, mas foi ele. Então, você fica sempre na constante dúvida, e esse é um dos principais pontos positivos desse filme. Além dessa questão da atmosfera de suspense, de toda a reviravolta que o enredo te faz desconfiar de tudo, uma das grandes contribuições para essa sensação de dúvida, de constante pulguinha atrás da orelha, é justamente as atuações, né? A gente tá falando de 2 monstros da dramaturgia americana, que é o Kevin Spacey, que apesar de ser um homem bizarro, ele já respondeu na vida real por diversas denúncias, não precisamos dar tantos créditos para esse cara. Mas assim, uma coisa que é inegável é que ele é hiper talentoso, né? Não tem um papel que ele não segure bem. E nesse filme é um desses casos. A gente consegue perceber que é proposital a forma como ele atua. Ele faz algumas coisas assim durante o trabalho que você sabe que é para fazer te deixar desconfiada. Então tem vários momentos que às vezes ele faz alguma declaração, alguma frase que ele solta, a forma como o ator interpreta tudo aquilo, você vê que ele entrega muito pro papel. Você fica pensando, gente, ele tá fazendo isso porque ele é um safado, é um sacana. Por outro lado, tem momentos que são de extrema emoção e você pensa, não, mas coitado, ele é inocente. Então isso também é grande parte por causa do ator, né? E esse filme foi lançado um pouco depois, acho que uns 4 anos depois,
que ele ganhou o Oscar, né? Ele ganhou o Oscar de melhor ator por Beleza Americana. Então ele tava super no auge, ele tava realmente nos seus tempos glóriosos ali, naquele momento do lançamento do filme. E quem também tava em super ascensão era a Kate Winslet, né? Que a gente sabe hoje em dia que é uma das maiores atrizes britânicas, que sabe de toda Hollywood. Ela é muito boa, gosto demais da atuação. Ela, inclusive, acho que uns 4 anos também depois desse filme, ela ganhou o Oscar de melhor atriz, né, pelo Leitor. Ela é uma excelente atriz e nesse filme ela entrega demais. Eu acho que é a personagem que mais tem camadas, porque enquanto o David Gale, que é o protagonista, tem aquela dualidade entre vilão e herói, entre suspeito e um criminoso, a gente tem essas duas camadas dele, mas da Kate Winslet a gente tem várias, porque ela é uma jornalista que tem um certo respeito, então ela é um pouco idealista, ela também é um pouco prepotente, ela se acha demais, especialmente nas interações dela com o estagiário ali da revista, que também acompanha ela durante esse trabalho, mas também ela é muito sensível, então ela se entrega a tudo aquilo. Você vê diversos momentos em que ela fala com os olhos, ela tá muito bem nesse filme, acho que realmente o papel caiu como uma luva para ela. Gosto também da atuação da Laura Linney, que é a que faz a Constância, ela também tá super bem, eu adoro essa atriz. Ela entrega muito assim, no trabalho dela. Ela também é uma atriz super premiada. Ela fez Ozark, né? Faz ainda, que é uma das séries super premiadas. Ela fez diversos outros trabalhos que eu gosto muito. Só que ela tem menos tempo em tela, né? Como ela é a vítima da história. Então, quem realmente faz um trabalho interessante, que segura muito o filme, são os dois protagonistas, que é o Kevin Spacey e a Kate Winslet. Realmente, o trabalho deles é impecável nesse filme. E aqui eu vou encerrar a minha parte do vídeo sem spoilers, então até aqui eu não falei nenhum tipo de revelação que vá comprometer você assistir esse filme depois. E a partir daqui, assim, agora sim, eu vou comentar com muitos detalhes. Então, se você já viu o filme, ou se você não liga de ter spoilers, tem alguns certos spoilers que eu também não ligo, então eu te entendo. Então, fica aí que a gente vai conversar bastante sobre esse filme. Eu vou fazer um resumão, um pouquinho da minha experiência, com base nas coisas que de fato aconteceram no filme. Então, se você não quer pegar nenhum tipo de informação, pausa aqui. Mas antes disso aí, não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha e me seguir nas redes sociais. Mais pra frente a gente vai conhecendo também a relação dele com a Constance, que é uma das funcionárias ali da universidade e é uma das responsáveis por essa ONG que defende essa questão de cair a pena de morte ali no estado do Texas. A gente, a partir de um certo ponto, também acompanha a grande revelação sobre a vida da Constance. A Constance descobriu que ela tem uma leucemia, ela não tem mais como ter um tratamento e ela está prestes a morrer. O próprio David Gale acaba descobrindo isso de uma forma inesperada, não foi a própria Constance que contou para ele, ele atendeu ela que passou mal, foi no hospital e foi revelado para ele. Então a gente vê que ele tem uma relação com a Constance, né? Não é uma relação em que ele tinha algum tipo de sentimento de sedução, ele não queria seduzi-la, ele tinha uma amizade de fato com ela. A gente vai acompanhando também esse surgimento dessa figura misteriosa que é um cara meio vestido de cowboy que fica perseguindo a Bitsy. Ela encontra ele em alguns momentos, ela descobre algumas coisas sobre ele e durante essa investigação ela acaba descobrindo alguns detalhes que fazem ela duvidar que de fato houve realmente um abuso, né, e uma morte ali no caso da Constância. Quando chega num certo ponto do filme, que já é na véspera ali do assassinato dele, um pouco antes, porque o David Gale vai ser morto na sexta-feira, ela descobre realmente a verdade, ela acha a fita, porque foi gravado ali aquela situação toda contra a Constance, e ela descobre que é a Constance que fez tudo aquilo. Como ela era uma ativista contra a pena de morte, ela já estava condenada à morte, porque ela tinha leucemia, ela estava muito gravemente condenada a isso. Ela pediu ajuda para esse amigo dela, que é esse tal de cowboy, e forjou aquela morte. Então, de fato, ela se matou. Ela não foi morta. E aí a gente fica impactado, porque a gente descobre que não foi o David que matou ela. Só que isso aconteceu pouquíssimo antes da execução. O que acontece é que a Bitsy corre, tenta entrar em contato com todo mundo do Poder Judiciário e não consegue. E ela tá chegando ali no fórum, que ela vai tentar falar alguma coisa para ajudar. Chega alguém para anunciar que de fato ele morreu.
Então ele foi executado ali na pena de morte dele, e a Kate Winslet entrega uma excelente atuação, ela se acaba ali de chorar porque ela percebe que ela não chegou a tempo, né? Ela não conseguiu salvar a vida de um homem inocente. A partir daí, corta para uma cena em que não tem uma grande explicação como isso aconteceu, mas a gente entende que todo aquele vídeo, toda aquela verdade foi divulgada, e aí a gente começa a ver em vários jornais aparecendo na televisão, tudo mais, falando que tudo aquilo dali foi um ato da própria Constance. Ela queria mostrar que essa situação do poder judiciário, dessas condenações de pena de morte, são falhas sim, tanto é que a morte dela foi uma pegadinha e mostrou o quão falho é o poder judiciário matou uma pessoa inocente. E tudo aquilo explodiu, né? Então o governador não sabe o que responder, os Estados Unidos estão em polvorosa por causa desse caso. A gente entende que realmente a Constance conseguiu o que ela queria, houve uma grande comoção de tudo aquilo. Aí, depois disso, a gente também acompanha a chegada do advogado do David, que é aquele que recebeu o dinheiro ali da revista, né? Porque a revista pagou $500 mil para o David dar entrevista. Ele vai até a Europa, entrega esse dinheiro, uma mala assim de dinheiro, para a ex-mulher do David, e a cartinha que tem ali é do David para o filho. Então ele deu todo aquele dinheiro ali, aquele $500 mil, para a família dele, que acabou se afastando dele por causa de uma falha dele, né? E ali na cena final, que acho que é a mais impactante e é a mais discutida, porque tem gente que não gosta, que acha que o filme poderia parar aqui nesse momento onde eu comentei, existe a cena final que muda tudo isso, né? Que muda muita coisa ali no filme, que é chegar uma encomenda ali para Bitsy, para jornalista, ali na redação dela, e é uma encomenda que foi enviada em nome do David. E aí, quando ela abre uma pelúcia, e dentro da pelúcia tem uma fita de vídeo. E o recadinho falando algumas questões ali daquela situação, e fala que o David queria que entregassem aquilo para ela poder encontrar a paz. Porque a gente percebe que ela tá perturbada, ela não conseguiu chegar a tempo para salvá-lo. E aí, ali naquela sala ali de vídeo, ela assiste a fita. E a fita que a gente tinha visto antes, que mostrava a Constance tramando tudo aquilo para que ela se matasse e pensassem que ela foi morta, além daquele cowboy que estava lá ajudando ela, também estava o David. O David, então, participou de toda essa trama. Então, ele não era um inocente que foi condenado. Ele era um ativista que estava ali defendendo aquela causa e ajudou a Constance a fazer todo aquele crime falso para que ele fosse, de fato, condenado e que mostrasse que o poder judiciário nos Estados Unidos era falho e que a pena de morte pode sim ser contestada. Eu achei que essa reviravolta do final foi sim uma coisa inteligente. Acho que dá pra gente ter dois finais aqui nesse final do filme. Acho sim que seria interessante se acabasse com uma manipulação da Constance, mas não seria coerente com a pessoa que ela era. Ela era uma pessoa cheia de ideologia, ela jamais ia permitir que um inocente, e até um inocente que era amigo dela, que era o David, fosse condenado por uma coisa que ela defendia sozinha. Então faz sentido, sabe, que no final o David tenha participado de tudo aquilo, porque senão seria no final uma grande incoerência a pessoa que a Constance foi. Então eu achei que fez muito sentido. O David não tinha mais uma perspectiva de vida, a vida dele era a causa que ele defendia, era a família que ele amava tanto, mas que se afastou dele. Então ele também estava meio que condenado, assim como a Constance. Então faz sentido tudo o que aconteceu. Eu achei que foi uma obra muito redonda, eu gostei do trabalho, acho que o final foi coerente sim, e me emocionou. Fiquei bem impactada assim, e eu acho legal também que levante essa discussão da pena de morte. Então, se você é a favor ou contra, isso é irrelevante, mas que pelo menos essa discussão seja levantada. E esse foi o grande intuito do filme, eu gostei bastante. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Eu tentei ser sucinta, mas eu acho que o vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava. Então eu espero que você goste, eu espero que você comente. Se você ficou até o final, me dá um comentário, me dá um joinha, valoriza, porque deu trabalho aqui comentar tudo aqui com calma. E eu espero que seja uma dica para você que de repente não assistiu ao filme. É uma obra legal, acho que você vai gostar. É isso, gente, um grande beijo e até o próximo.